eu cheguei. Amados, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7. Verso 24 a 27. Os irmãos vão me acompanhar na leitura desta palavra. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Os irmãos que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam EBD. Amém. Amém. Então não tem ninguém precisando. Todos precisam do EBD, né? Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que caiu, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quero compartilhar com os irmãos aqui o seguinte tema: como uma família pode vencer as suas crises no mundo? Vamos ler todos juntos? Como uma família pode vencer as suas crises no mundo de hoje? Amém. Irmã Linda, você me ajuda? Por favor. Vamos abrir aqui. Vamos nos sujar aqui de cola, Linda. Quero que você escreva aqui, no meio dessa folha aqui, família. Família. E está escrito aqui, irmãos? Família. Aqui está escrito família. Então vamos agora, aqui você vai escrever. Sim, tá lá. Escreve casamento. Filhos. Amigos. Lar. Trabalho. Parentes. Bom, né? Tá bom. Agora, você vai casar essa folha com cola. Amados, começou o processo. Muito obrigado, Aline. Como uma família pode vencer as suas crises no mundo de hoje? Quando nós estudamos as famílias bíblicas, nós vamos observar que muitas delas enfrentaram crises gravíssimas, não é verdade?
A primeira família que enfrentou uma grande crise foi a família de Adão. E por quê? A crise, ela surgiu entre os filhos. Havia uma problemática muito séria de ciúme e de inveja na família de Adão, entre os seus filhos. Ciúme e a inveja são sentimentos profundamente destrutivos. Outra família, também muito complicada, que houve um sério problema de relacionamento entre filhos, foi a família de Jacó. A família de Jacó, por quê? Porque havia um dos seus filhos, chamado José, que era um objeto também de ciúme e de inveja. E outra família foi a família de Abraão, onde houve uma grave crise entre Sara e a sua serva Agar. Os irmãos lembram? Deus havia prometido a Sara um filho. A Sara não espera o cumprimento da promessa de Deus. Aí o que ela faz? Ela vai dar uma ajudinha para Deus, não é? Ela pede a Abraão que tenha um filho com a sua escrava Agar. E depois o que? Essa precipitação de Sara faz com que se gere naquela família insegurança e ciúme. Isso no coração de Sara, irmãos. E Sara acaba mandando, pedindo, ordenando a Abraão que mande Agar embora com seus filhos. E podemos ainda nos lembrar da família de Ana. O que aconteceu? Recordamos-nos dos conflitos que ela enfrentou dentro da sua própria casa, amados. Com quem? Com Penina. Ana era humilhada porque ela não podia ter filhos, ela era estéril. E o que acontece? Deus a honra e abre a sua madre. Todas essas famílias, elas venceram os conflitos. Todas essas famílias que eu narrei aqui, elas venceram conflitos. Os irmãos sabem por quê? Porque estavam firmados sobre a rocha. Elas estavam firmadas sobre a rocha. E este é o primeiro modelo de família do qual eu quero compartilhar, quero falar com os irmãos hoje. Porque, irmão, famílias que passam pela crise e vencem. Porque são famílias que estão fundamentadas, famílias que estão firmadas na rocha. O primeiro modelo de família está baseado no verso 24 da palavra lida nesta manhã. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque aquela casa foi edificada sobre a rocha. No verso 24, a palavra do Senhor diz que a casa foi edificada sobre o quê? A rocha. Uma casa, uma família edificada sobre a rocha, sobre os fundamentos da palavra e da vontade de Deus. Vem as agrúrias da vida, vem as dificuldades da vida, vem os momentos de tristeza, os momentos de luta, mas aquela família não se desestrutura, porque ela está firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? E o que simboliza a rocha, irmãos? A rocha, ela tem uma simbologia muito forte. A rocha é símbolo do quê? De resistência. A rocha é símbolo de durabilidade. A rocha é símbolo de
persistência. A rocha é símbolo de firmeza. A rocha, amados e queridos irmãos, é símbolo de estabilidade. Tudo que a família precisa para subsistir a todos os problemas da vida, a todas as dificuldades que o dia a dia nos impõe, irmãos, como famílias. O inimigo tem trabalhado arduamente para destruir as famílias. Porque destruindo a família, o inimigo estará destruindo a igreja do Senhor. O projeto de Deus para as nossas famílias, queridos, é que elas tenham as qualidades da rocha. E quais são as qualidades da rocha? O projeto de Deus é que as famílias tenham resistência, é que as famílias sejam firmes, tenham estabilidade, tenham a durabilidade da rocha, amados. Para a nossa família ter as qualidades da rocha, nós precisamos firmá-la em Cristo. Para nossas famílias ter as qualidades da rocha, resistência, durabilidade, persistência, firmeza, estabilidade, nós precisamos firmá-las em Cristo Jesus. Precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo na solução dos nossos conflitos, na solução de todas as nossas crises, amados. Eu quero chamar a família aqui na frente. Essa mesa não veio para cá por acaso, não. A família pode vir para cá. Fica aqui, família. Daqui a pouco o almoço será servido. Amados, para ter as qualidades da rocha, precisamos firmar a nossa família em Cristo. Precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo na solução dos nossos conflitos. Uma família enfrenta muitas e muitas crises no seu dia a dia. Quantas tragédias não acontecem em meio à família? São os problemas com os filhos. O dia a dia de um casal também tem suas dificuldades, são muitas. Mas a família que faz uma mesa redonda, a família que não abre mão de sentar e de conversar, de abrir a Bíblia, de falar a respeito das coisas de Deus e ouvir Deus falar com esta família através da sua palavra, através das suas promessas. Uma família que dá as mãos e oram juntos, buscando a solução dos seus conflitos, das suas crises. Uma família que todos os dias tem o seu momento a sós com Deus, tem o seu culto doméstico, tem o seu culto do lar, que a igreja é apenas uma extensão daquilo que aquela família vive no seu lar, na sua casa. Essa família estará blindada contra as astutas ciladas do inimigo que vem, que lança as setas, que lança as dificuldades, que traz as tragédias, que traz tudo quanto é tipo de setas e coisas ruins, mas esta família persevera no Senhor, porque é uma família firmada na rocha. E nós não podemos permitir em momento e em tempo algum que o inimigo venha destruir aquilo de mais precioso que Deus tem nos dado, que é projeto do coração de Deus, a família, o esposo, a esposa, os filhos que oram juntos, os pais que ensinam a criança no caminho que deve andar, que trazem para a igreja, para a escola dominical, que não deixam se abater com os problemas, que não deixam se abater com o desânimo, mas caminham para a igreja do Senhor, mas que servem ao Senhor, e sobretudo deixam permanecer dentro de si um coração grato a Deus em todas e quaisquer que sejam as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz
na sua palavra, aprendi a viver contente em todas e quaisquer que sejam as situações. E a família que serve a Deus, que estabelece, que toma a atitude de fazer com que a sua casa seja edificada sobre a rocha, ela permanece. Encontramos mais uma informação nesta importante palavra de Mateus capítulo 7, verso 24. Amados, por que tantos casamentos acabam? Por que as famílias elas duram tão pouco? Por que não resistem? Por que há tantos filhos perdidos por aí? Porque não conseguem mais ver seus pais juntos, unidos, se amando? Por que há tanta tristeza? Por que as famílias não resistem? Por que não oram mais junto? Qualquer outra família aqui, família que ora abraçado, casal, por que não oram mais junto? Só uma coisa linda. Sabe, a Bíblia diz que não se põe o sol diante da sua ira, diante dos seus problemas, diante das coisas que às vezes faz com que um fale coisas para o outro que magoe, né? Que não foi legal. Mas quando amanhece, os dois se abraçam e oram um pela vida do outro, e orem pela família. O Espírito Santo entra com um poder tão forte. A sua graça é tão imensa e tão intensa que faz com que o casal esteja verdadeiramente blindado, irmãos. E pode vir a fofoca, né, Tiago? E pode vir a inveja, e pode vir a cobiça, seja lá o que for que vir, qualquer que seja a seta. Seu bebê, seus filhos, a sua esposa, você estão firmados sobre a rocha. São uma família instituída por Deus. E este casamento é abençoado porque vocês assim determinaram construir a sua família, o seu casamento, a sua casa sobre a rocha. E não pode perder esse foco, irmãos. Não, jamais podemos abrir mão como casal, como família, de orarmos junto como família, de orarmos junto como casais. Amados e queridos irmãos, quantos de nós já não praticamos mais o culto doméstico em nossas casas, em nossos lares? Quantos de nós já não abraçamos nossos filhos, já não abraçamos a nossa esposa, o nosso esposo, para orar junto, abraçadinho? Obrigado, Tiago. Quantos de nós não conversamos mais numa mesa redonda, não almoçamos, não jantamos junto, é cada um pegando o seu prato, a sua refeição, sentando no sofá, com uma televisão ligada? Muitos às vezes conseguem comer com o telefone, com o WhatsApp, conversando. Estamos vivendo numa época em que a família está virando as costas para os valores, em que fazem com que elas tenham de Deus a ação sobrenatural para que possam vencer todas as crises que as impõem, irmãos. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 32, verso 3 e 4 diz: anunciem a grandeza do nosso Deus, porque Ele é a rocha cuja obra é perfeita. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa rocha. E se estivermos firmados com a nossa família, com a nossa casa edificada nesta rocha, nada vai nos abalar como família. Ao ser exposto, no verso
24 deste capítulo 7, e no verso 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E a Bíblia diz que ela não... A Bíblia diz que ela não... Ela não... Caiu, irmãos. Por que ela não caiu? Porque ela foi edificada sobre a... Ela foi edificada sobre a rocha. Ao ser exposta ao vento, ao ser exposta às tempestades, às enchentes, a casa sobre a rocha continua firme, porque assim é a família do projeto de Deus, que continue firme, que subsista a tudo. Esta família, com certeza, terá momentos de crises, ela terá momentos de angústias e até de dor. Essa família, irmãos, embora tenha todos esses momentos, me deram areia, se tomar areia vai piorar. Essa família, irmãos, em todos os momentos ficará firme e inabalável, porque o Senhor Deus, que está no comando desta família, é inabalável e firme. Deus que está no comando, Ele é o quê? Inabalável. Então a família será inabalável. Olhando hoje, amados, para a realidade da sua família, seja sincero, olhando hoje para a realidade da sua casa, dos relacionamentos que existem no seu lar, no seu ambiente de convivência, do ambiente de convivência que há na sua casa, você pode concluir que a sua família está firmada na rocha? Muito obrigado, Aline. É bem melhor do que a areia. A irmã que me deu areia, vou estar orando pela sua vida. A água é muito melhor do que a areia. A areia não serve nem para fazer a nossa casa, serve? O que aconteceu com a casa que foi construída sobre areia? Tem muitas famílias, tem muitos crentes construindo a sua casa sobre a areia, irmãos. Vamos construir as nossas famílias, a nossa casa sobre a rocha. Salmo 127, capítulo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós precisamos agora jamais abrir mão de edificar nossa casa no Senhor, porque o segundo modelo de família que eu quero falar nesta manhã, esse modelo ele foi firmado sobre a areia. A areia não mata nem sede, complica aqui. Verso 26 do capítulo 7 de Mateus: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Na Itália, construíram uma torre muito famosa. Alguém sabe o nome dessa torre? Pisa, né? Tem gente que chama torre de pizza e fica doido para ir para lá. Mas essa torre ela foi construída sobre um terreno arenoso. E o que aconteceu com essa torre? Ela tombou. E se os engenheiros não fossem lá melhorar a fundação, o que ia acontecer com essa torre? Essa torre não iria ficar no lugar, iria cair, porque ela começou a ficar inclinada. Então os engenheiros tiveram que reforçar as bases dessa torre para que ela não caísse. Moral: da mesma forma que uma torre afunda se estiver firmada sobre a areia, há muitas famílias que estão em processo de ruína. Há muitas famílias, e não são famílias lá no mundo que já estão destruídas não, mas há muitas famílias que estão em processo de ruína.
estão em processo de decadência, porque não estão firmados na rocha que é a palavra do Senhor. Jesus fala no verso 26, edificou a sua casa sobre a areia. Areia, amados, é símbolo de incerteza. Areia é símbolo de inconstância, de instabilidade. Areia é complicado. Porque a areia representa isso: constância, estabilidade, incerteza. Mas e o que representa a areia para a família? A areia para a família, sabe o que é? É falta de Deus, é falta do perdão. Quantas pessoas perderam a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, porque não conseguem mais se perdoar. Esposas que não perdoam seus esposos, esposos que não perdoam suas esposas, pais que não perdoam seus filhos, filhos que não perdoam seus pais. E não passa disso, não passa disso. Areia, como areia espalhado, incerteza, inconsistência. É isso que representa a areia. Daí, irmãos, essa ausência de comunhão, daí essa ausência de oração, da família que se reúne e ora no culto no lar, e ora unida, da família que persevera em oração, com esposos e esposas, um orando pelo outro, porque não há comunicação, não há diálogo, e a intolerância é o que existe, e o ciúme é o que prevalece. Quantos casos de pessoas que se enveredam pelo alcoolismo, pela droga, pelas drogas, pela prostituição, porque não consegue ser uma família firmada na rocha, mas estão construindo as suas bases e fundamentos na areia. Ah, meus amados, lembremos na história de Jó. A família de Jó estava destruída, não estava? Vocês lembram disso? Estava muito complicada ali a história de Jó. Estava no fundo do poço. Jó, em dados momentos, diz: Senhor, das profundezas da angústia eu te clamo. Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata, Deus? Quem é que já não disse isso? Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, por quê? Por quê, meu Deus? Por que o Senhor não responde às minhas orações? E são tantos porquê, né, irmão? A gente vive isso, irmãos. Quantas vezes na nossa vida a gente fica perguntando: meu Deus, por quê? Por que o meu pai se foi agora? Por que minha mãe e meu pai não se entendem? Por que o meu esposo não é um esposo amoroso? Por que a minha esposa reclama tanto? Parece até bica d'água com... Como é o nome daquele negócio que tem na bica d'água? É carrapeta estragada. Fica pim, 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 pim. São relacionamentos que a gente vê por aí. Por que, meu Senhor? Por que a minha vida tem que ser assim? Aí a Bíblia diz que Jó lança para Deus mais de 30 vezes as suas queixas amargas. Jó abre o seu coração. Jó extravasa a sua dor. Jó espreme as suas feridas e chora as suas mágoas. E sabe qual é a resposta de Deus para Jó? Para essas perguntas perturbadoras? Naquele momento, ele só escutou o silêncio de Deus. Deus não queria falar naquela hora. Tem horas que parece que tem uma laje de 1 tonelada entre a nossa oração e Deus, não é verdade? Ao ponto, irmãos,